glória a Deus, tudo maravilhoso, vem festa por aí. Mas passou-se mais um ano. E o Senhor, Ele pergunta a nós: onde é que nós guardamos cada palavra? Foi lá no profundo do coração? Porque é exatamente isso que o Senhor fala conosco. Quando nós ouvirmos a palavra, ela fica guardada lá dentro, para quando o inimigo vier, ele não conseguir roubar. Em uma luta, em uma guerra, se enfrentam, antigamente era assim, na espada, se enfrentavam de forma corpórea, era o combate corpo a corpo. Mas aqueles que estavam mais preparados, isso quer dizer, que estavam de armadura, com bom escudo, tinham uma boa habilidade e uma espada boa, então ele terminava a guerra e saía vivo, voltava para a sua família. E assim somos nós, quando nós estamos escondidos debaixo da armadura do Senhor, como diz lá em Efésios. Precisamos estar com essa armadura do Senhor nas nossas vidas. Para quê? Para que quando o dia mal vier, nós não sejamos pegos de surpresa. Então, nós achamos que está tudo bem, aí o inimigo vem e tenta contra as nossas vidas, sabia disso? Só que, quando ele chegar, a porta já está fechada, porque a palavra está lá dentro, bem guardada. Digam glória a Deus. Glória a Deus. E para isso exige sabedoria. E é o que está aqui em Provérbios, capítulo 1 de Provérbios. Quem achou, digam amém. Amém. Provérbios 1, versículo 5. Diz assim: para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. O temor do Senhor é o princípio da ciência, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de seu pai, e não deixes a doutrina de sua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. Digam aleluia. Salomão traz aqui que o que o homem precisa para ter sucesso na vida não é só o conhecer, porque hoje o conhecimento tem inundado o mundo inteiro. Eu quero fazer uma coisa, eu não sei, eu vou lá no YouTube, isso assim, 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 e vai lá, se eu tiver uma noçãozinha daquilo, eu vou já entrar naquilo ali e saber o que eu vou adquirir naquilo, ou se eu vou ter sucesso. Hoje eu fui consertar uma máquina de um rapaz e ele conseguiu destruir um rolamento muito grande, e aquele rolamento ele não conseguiu montar, e ele buscou no YouTube, mas mesmo vendo ali não conseguiu, e ele me chamou para dar uma luz a ele naquilo. E quando cheguei ali, eu nem tinha visto nunca aquele rolamento, mas como tenho experiência em máquina, fui lá e montei toda, vi como era, terminei de montar, coloquei no lugar. Eu disse: rapaz, já procurei um tanto, e hoje a gente acha que o conhecimento está no YouTube. Eu passei ontem o dia todo procurando ver como era que montava isso aqui, e não consegui. Aí o colega disse: chame ele, que ele vai, não é que ele já sabe demais, não é que ele tem paciência e ele vai conseguir isso aí. E eu consegui naquilo ali. E eu quero usar isso como um exemplo, não que eu seja sábio em cima daquilo, mas como um exemplo. E esse exemplo ele fala aqui no versículo 7, ele diz: mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele inicia dizendo que para o sábio adquirir conhecimento, ele para ter instrução, ele chama a atenção para entender provérbios e suas interpretações, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Ele mostra isso como
é algo que você chega na frente de alguém e começa a falar e diz, puxa vida, aquela pessoa sabe. Mas ele diz assim, olha, mas tem uma coisa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque muitos têm adquirido conhecimento, mas não sabedoria. E a sabedoria, a própria palavra diz que foi quem construiu tudo. E nós já sabemos quem é a sabedoria. João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Já está dizendo quem era. Jesus. Jesus é a nossa sabedoria. E Ele quer. E mesmo no final desse ano, se você olhar para trás, as perdas ou o acréscimo que você teve durante esse ano, o Senhor está me chamando a atenção para dizer nessa noite que o que Ele deseja é que você adquira a cada dia mais a sabedoria, que é o conhecer, mas colocar lá dentro o temor de que é o Senhor que traz tudo isso. Digam glória a Deus. Eleve seu coração ao Senhor. Pai glorioso e eterno Deus, no nome de Jesus, nós apresentamos diante de Ti, Pai Santo, amado e desejado nosso. Os nossos corações estão aqui diante da Tua presença. Viemos todos, Senhor, para honrar, glorificar, exaltar o Teu santo nome, Senhor. Recebestes, eu sei, o nosso louvor, a nossa adoração. Tudo isso que nós fizemos aqui nessa noite. Mas como presente, Senhor, precisamos que o Senhor fale conosco, tira o homem de cena, meu Deus e Pai, que ele seja só um instrumento e o Teu Santo Espírito esteja a falar aos nossos corações nessa noite, para que venhamos crescer, meu Deus e Pai, em sabedoria diante da Tua presença, em nome de Jesus. Digam glória a Deus, digam aleluias, deem mais um aplauso ao Senhor. Oh, glória a Deus, digam aleluias. Oh, glória a Jesus. Vou daqui ficar um pouquinho melhor para ler de pé. Amados, a sabedoria, desde lá do início, o que o Senhor desejou é o que o Senhor desejou que nós tivéssemos, adquiríssemos e não perdêssemos de jeito nenhum. Nós sabemos que quando Adão foi criado, ele já foi criado na sua estatura normal, ele já foi colocado conhecendo todas as coisas, ele não precisou crescer mais em conhecimento. Deus já tinha dado tudo a ele. É tanto que hoje a ciência diz que o homem só consegue usar 10% da sua memória. Imagina só, você ter 100% de memória e só conseguir usar 10%. E veja quantas coisas o homem faz hoje, né? Por um exemplo, o computador que está dando o crescimento à ciência nesse tempo, levando o homem por essas armas até a se destruírem. Agora imagina só no início, quando o homem podia usar toda a potência da sua mente, 100% da mente. Imagina só quantos milhões de espécies de criaturas tem na Terra, entre animais, peixes, insetos, tudo. E a Bíblia diz que Deus disse, Adão nomeou cada uma delas. Nós escrevemos poucas coisas no celular e não olhamos, esquecemos daquilo ali. Hoje temos uma mente tão preguiçosa que se o nosso celular quebrar, nós perdemos o número de quem tinha ali dentro. Tem um monte de número de pessoas aqui na vida do celular, mas se quebrar eu vou perder tudo, porque eu não consigo guardar tudo na mente. E isso é um tintinho assim dos 100% da mente. Mas o homem caiu e perdeu tudo isso. E é por isso que hoje nós estamos assim. A sabedoria estava com ele, mas a porta não foi fechada e o inimigo entrou e pegou ele de surpresa. Digam misericórdia. É exatamente por isso que Deus nos chama a atenção, para nos enchermos enquanto nós temos forças para isso. Fazermos como um urso que ele não sabe de nada, ele não tem conhecimento, mas quando chega o tempo e está se aproximando o inverno, ele come sem parar, amados. Enche mesmo, fica redondo, roliço. E quando o inverno pesado chega, que a neve não consegue deixar mais nenhum animal ali por cima daquele gelo, ele sabe que vai ficar com fome, então ele inverna.
ele se esconde e durante 6 meses ele está escondido. Mas por que é que depois de 6 meses ele sai de novo? Porque ele invernou cheio de nutrientes no seu corpo. A gordura que tem no seu corpo fez com que ele tivesse nutrientes para não morrer durante aqueles 6 meses. Amados, enquanto nós estamos em pé, nós precisamos comer da palavra do Senhor dia e noite. Mas isso aqui não é de uma forma religiosa, não. Porque o religioso, você vê ele de terno, gravata, direto com a Bíblia debaixo do braço, para mostrar para as pessoas que ele é um crente, ou que ele é um religioso. Não é isso, não é só isso, não. Mas é guardar a palavra que ele adquiriu lá dentro do seu coração. Ainda que seja 1, 2, vá guardando lá dentro. Adquirir conhecimento na palavra, porque é ela quem vai te salvar no dia mau. Na sabedoria, o homem não perece. O dia mau chegou, o dia mau está chegando, mas ele não vai perecer, porque ele está cheio de nutrientes da palavra do Senhor. A Bíblia, do início ao final, não mostra nenhum homem que fez tanto prodígios do que Moisés. E a Bíblia fala que o seu sucessor, Josué, ele fica atônito, mesmo como parecendo Salomão, quando o reino foi colocado nas mãos dele. E ele recebe a visitação do Senhor. E o Senhor fala com ele, lá em Josué, no capítulo 1, versículo 8, e ele diz assim: Josué, medita na palavra dessa lei dia e noite. Será que essa palavra meditar foi dizer assim: olha, Josué, você é um guerreiro, mas você vai ter que carregar o rolo dessa palavra no seu alforje. O que é que guerreiro carrega no alforje? Diga, flecha. O alforje é aquela vasilha aquele saquinho que eles carregavam a flecha para lutar na guerra. Você vai ter que carregar esses rolos da palavra. Não! Até porque hoje nós temos a Bíblia compacta, mesmo do jeito que vocês estão vendo, é compacta aqui. E aqui está toda a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento ao Novo, está aqui. No Antigo Testamento era rolo, cada livro da Bíblia era um rolo, Isaías era um monte de rolo. Esses livros grandes eram um monte de rolo que tinha, como Jeremias, Ezequiel, Isaías, como eu falei. Então não era isso, não era andar com isso, com os rolos. Hoje nós andarmos para cima e para baixo com essa Bíblia na mão, para mostrar para alguém que somos crentes. Mas o que nós aprendemos, nós guardarmos na tábua dos nossos corações. Digam glória a Deus. Amados, quando Adão faz isso, o que é que acontece? Adão morre espiritualmente. Quando ele morreu espiritualmente, então ele se separou de Deus. Já falei isso aqui muitas e muitas vezes. Quando Deus disse a Adão, se você comer desse fruto, certamente você morrerá. Sabe o que é que acontece? Adão comeu e viveu mais de 900 anos. Puxa vida! Então Deus não falou a verdade. Ele falou. E a pior morte do homem é se separar de Deus. E foi uma morte espiritual. Deus se separou dele. Então Deus preparou um caminho de novo para que nós tivéssemos de novo acesso a Deus. Mas agora por onde? Pelo Espírito dele. Pelo Espírito Santo dele. E a palavra de Deus chama a nossa atenção lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, que diz assim: ora, o último inimigo que há de ser vencido é a morte. Ou, em outras versões, aniquilado é a morte. O último aniquilado é a morte. Mas como, pastor? Se a palavra está dizendo que Jesus já nos remiu na cruz do Calvário. Remir é lhe arrancar das garras da morte. Você não deve mais nada à morte. Mas você agora está envelhecendo. A pele está começando a criar estria, rugas. Eu tão novo, mas estou começando a criar estrias. Os dentes furando, arrancando os dentes, tirando fora. Começando a sentir dor no corpo.
Mas o que foi que Jesus fez na cruz do Calvário? Ele nos remiu. Então, já que ele remiu, nos arrancou da morte, por que então que nós estamos envelhecendo, sentindo dor, até chegar a hora que nós vamos morrer? Que conversa é essa, pastor? Ele nos remiu no Espírito. O nosso Espírito agora precisa ser um Espírito com Deus. E quando nós temos um Espírito com Deus, então nós precisamos pensar nas coisas de quê? Do alto. Nas coisas do céu. Porque as coisas daqui da terra só intenta a nos destruir. O que acontece aqui na terra só intenta nos destruir. E o que é que nós precisamos para vencer as coisas daqui dessa terra? Adquirimos sabedoria. E a sabedoria não vem por outra coisa a não ser pelo ouvir a palavra de Deus. Repare que o Senhor chama a atenção de que a fé vem por ouvir. Quando você para e você ouve, você adquire o quê? Conhecimento, sabedoria. Uma certa vez eu estava vindo de lá do povoado onde eu morava, em São Cristóvão, e tinha um acidente lá em cima no alto. E que acidente era esse? Foi de carro não, um fio de energia de alta tensão caiu e estava balançando de lado para outro, como se fosse uma serpente. E um senhor de caminhonete passou por mim e com quem eu estava junto. E não foi eu que eu falei, eu só ouvi quem estava ali comigo falando: não vá porque caiu um fio de energia ali de alta tensão e pode tocar no carro, não tem problema não. E ele subiu. Ele endureceu o rosto e subiu. E quando chegou lá em cima, o fio bateu no carro, morreu ele eletrocutado e o carro pegou fogo. Mas se ele desse ouvidos ao conhecimento que ele teve ali embaixo, alguém foi lá, avisou antes, mas ele não deu ouvidos. E aí dançou. Lá na frente dançou. Jesus tem esse cuidado conosco. Ele avisa tudo antes de acontecer para nós. Nós já estamos remidos na cruz do Calvário. Esse mundo todo, se ele desejar, já está pago tudo dele. É só chegar e dizer assim: eu quero. Ah, pastor, mas o pecado de fulano, de ciclano é tão alto, sabe, tão pesado. Não importa. A Bíblia diz que o sangue de Jesus purifica o homem de todo pecado. Digam glória a Deus. Mas a consequência do pecado aqui na terra o homem paga. Isso aí? Lembra de Davi, quando Davi pecou com a mulher de Urias, fazendo aqueles assassinatos todos? Mas o que foi que Deus disse para ele? Opa, está perdoado, porque você se humilhou diante de mim. Então você está perdoado. Deus amou o coração de Davi porque ele reconheceu o erro dele e pediu perdão. Mas foi o que Deus disse a ele: a espada de Urias não vai sair da sua casa. E não saiu mesmo. Um filho matou o outro. O outro filho perseguiu ele para tomar o reinado. No final da vida dele, o outro filho queria tomar o reinado do rei Salomão. Perseguiu ali. Mas ele estava remido? Estava. Deus fez todo o plano e executou na cruz do Calvário. E tinha que acontecer aquilo. As coisas que o homem não consegue discernir na sua mente, a Bíblia diz que aqueles que somos nós, aqueles que são espirituais, conseguem discernir, porque a mente dele é diferente. Digam glória a Deus. E exatamente o Senhor fala isso conosco agora. Em Isaías 53, versículo 3, ou versículo 5, diz assim: olha, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. As pessoas, elas adquirem isso aqui somente no corpo físico. Adquirimos sim no corpo físico. Pela fé, quando nós dizemos assim: Senhor, faz isso aqui. Ah, meu Deus, fulano, olha aqui em mim. E aquele pedido ali é com fé, o Senhor vai e faz.
Mas o Senhor fez isso aqui espiritualmente também em nós. Ele remiu o nosso espírito. Na cruz do Calvário Ele levou tudo. E o que o Senhor diz para você nessa noite é: adquira esse conhecimento. Guarde lá dentro do seu coração. Que o que eu tenho para você é maravilhoso. Maravilhoso na Bíblia, sabe o que é que significa? Admirável. Quando você olhar e ficar admirado. Como é que pode ser uma coisa dessa? Paulo destaca isso aqui, mais ou menos falando que os gregos buscam conhecimento. Os judeus buscam sinais. Mas o Senhor faz coisas que para os homens é maluquice. Para os homens é maluquice. Imagina só os sábios como os gregos passarem e ver Jesus pendurado na cruz do Calvário, por causa de mim, por causa de você. Quando eu digo por causa de você, é por causa daqueles que creram na sua palavra. Passarem e alguém dizer assim: olha, esse homem remiu o pecado de toda a humanidade, olha onde é que ele está. Como é que pode ser uma coisa dessa? Isso é loucura. Um cara dizer que está vencendo tudo, pendurado nessa cruz aí. Não, vencer é você pegar a espada e ir lá e destruir todos os seus inimigos. Isso é vitória. Não é? Para o homem é isso mesmo. E o Senhor fez isso por nós, sem se importar com a ignomínia, com a vergonha do que as pessoas iriam falar dele. Mas ele diz assim: olha, tem vidas que é mais cara do que o ouro e do que a prata. Foi isso que ele disse ao seu e ao meu respeito. Amém. Que nós somos mais valiosos do que o ouro e do que a prata. Glória a Deus. E ele chama a atenção exatamente para que eu e você não jogue fora esse conhecimento que ele colocou no nosso coração. Essa sabedoria. E a sabedoria, ela traz alegria aos nossos corações. Rapaz, por que é que você está aqui nessa noite? Porque você tem a sabedoria de que o Senhor, nosso Deus, já fez tudo isso, entregou seu filho obedeceu tudo para vir se entregar por nós. E isso fazer com alegria, sabe? Não é fugir não, chegar na hora e fugir, mas ir com alegria. Quando disseram para ele, os discípulos disseram assim: o Senhor vai voltar para Jerusalém, lá queriam te apedrejar e te matar. Ele disse assim: vem cá, eu não posso fugir dessa hora. Porque foi para essa hora que eu vim. A hora de quê? De remir todo o pecado. Que todo o pecado? Só está salvo então o pessoal depois de Jesus para cá. Não. A Bíblia diz que depois da morte, ele desce até o inferno e vai pegar lá no mundo dos mortos, aonde todos que viveram no passado creram pela fé na palavra de Deus. Imagina só, o inimigo dizer assim: eu tenho como colocar uma doença aí na mão e ele morrer, porque, né? Isso é justo. Ele matou muita gente, eu tenho como colocar uma doença nele. Mas aí Deus deixa que uma menina seja presa por aquele general de guerra da Síria. Ele leva aquela menina. Ela diz assim: se o Senhor conhecesse um profeta que tem lá em Israel, o Senhor seria curado. Ele vai até lá e lá ele é curado. O inimigo não podia deixar ele ser curado. Mas tinha um profeta de Deus ali naquele lugar. E foi o que ela falou: tem um representante de Deus na terra. E agora chega um representante de uma vez por todas para agora assumir todo o pecado, desde lá de Adão até agora nós que estamos aqui. O pecado que eu tinha era impagável. Eu não tinha como de mim mesmo conseguir pagar. Mas o Senhor, nosso Deus, disse assim: eu vou pagar o pecado dele. E hoje eu estou alegre aqui e dizendo que sou justo, mas não pela minha justiça, mas pela justiça de Deus, que enviou Jesus e obedeceu e se entregou por mim. Glória a Deus. E essa sabedoria que Ele quer que você guarde no seu coração. Quando nós temos essa sabedoria, nós não dizemos assim: eu estou com isso aqui é crônico, não sai jamais. Não, mesmo tendo, sabe? Porque existem essas doenças crônicas? Existe sim. Existem muitas doenças crônicas que dizem assim: olha, isso aqui não sai não, isso aqui você vai tomar remédio até ir embora. Mas na sua mente você está dizendo: eu sou de Cristo, eu tenho uma mente de Cristo, eu sou curado, eu sou sarado. Quando eu aceitei a Jesus,
eu tinha uma sinusite que não saía de jeito nenhum. E sabe, né? Não sei se você já chegar aqui perto de quem tem sinusite, né? Ele dá um espirrozinho, apodrece o lugar. Tinha uma vergonha daquilo. Eu aceitei a Jesus e quando um dia eu chego em casa à noite, venho do trabalho. Nesse tempo eu tinha colocado o carro para pintar, aí no domingo eu estava de moto. Eu tinha botado a moto para consertar, eu tinha batido ela, glória a Deus. E né, tudo acontece para alguém que amam a Deus. E eu vinha de ônibus. Por que eu digo glória a Deus? Porque eu vinha de ônibus e vinha ouvindo a palavra do Senhor, né? Walkman, né? Aquele radinho, aquele celularzinho pequenininho que tinha a rádio MFM, né? Aí eu só ouvindo aqui, aí disse, você é curado, meu irmão, toma posse. Aí eu, glória a Deus, cheguei em casa umas 8 horas da noite. Quando cheguei dentro de casa, eu disse, e eu vou mandar embora agora? Olha só, o que a Bíblia diz? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que o inimigo intenta fazer com que você fique ouvindo muitas coisas. Ouça uma coisa, ouça outra e não tenha tempo para o Senhor. E aí eu entrei dentro de casa, né? Voltando para o assunto, eu entrei dentro de casa. Quando entrei, me ajoelhei e comecei a repreender aquele mal. Você vai sair em nome de Jesus. Eu gosto de aquela força dentro de mim. Você vai sair. Você vai sair em nome de Jesus. Botar a mão na cabeça. Sai todo esse mal. Essa sinusite que eu ordeno agora, que vai embora em nome de Jesus. Terminei, não saiu nada. Quando eu vou me levantando aí, saiu parecendo 2 esferas amarelas. A sinusite saiu naquela hora. Fiquei livre daquela sinusite. Para muita gente é uma doença crônica, a sinusite, se não tratar, mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Mas a certeza daqui se espera. Eu não estava vendo, mas eu estava esperando que o Senhor ia fazer algo comigo. Eu preciso ter a certeza no meu coração que o Senhor já levou sobre si, na cruz do Calvário, tudo aquilo que queria exterminar com a minha vida. 1 Coríntios 2, versículo 14, diz assim, olha, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, digam glória a Deus. Versículo 15 diz assim, olha, mas o que é espiritual discernem bem tudo, e de ninguém é discernido. Eu me lembro, eu falando isso aqui, eu me lembro de uma vez que eu estava dentro de casa e orando ao Senhor, de repente eu senti uns badalozinhos de aquele sininho, sabe? Estamos chegando no tempo do natalino, né? Parecendo um sino natalino, chuva de prata. E quando eu abri meus olhos, estava descendo do céu algo que só se materializou quando chegou encostado a mim. E era um anjo do Senhor. E me tomou do sofá de onde eu estava. E me rodou. Eu estou contando aqui, né? No meio de todo mundo, mas pode ser do mesmo jeito que aconteceu no dia como eu contei. Lá na igreja onde eu congregava. E ele me tomou no braço e rodou comigo ali naquele sofá. E quando rodou, não fez nada comigo, só fez, rodou e colocou de novo sentado no sofá e subiu. Aquela luz apagou. Aí eu comecei a chorar. Porque se eu contar a alguém, vai dizer que é mentira. Isso é algo sobrenatural. E eu queria contar isso. Aí quando eu olho para o quarto, está lá a esposa sentada com a minha filhinha no colo. E ela olhou para mim assim, aí eu disse, você viu alguma coisa? Ela disse, vi. Aí eu disse, glória a Deus. Você viu o quê? Eu só vi uma luz descer em cima de você, aí em cima quase que tinha uma lanterna lá em cima, e ele clareou todo. E você se inclinou mais, ela não viu sendo rodado nem nada. E você se inclinou mais e depois daquela luz subiu e você levantou a mão e ela foi embora. E eu contando assim, até para discernir, muita gente não discerne, como no dia que eu contei, não discernisse. Belarmino está ficando louco.
falando essas besteiras aí. Está ficando doido já. Já está lendo demais a Bíblia. E é o que ele diz aqui, que o homem carnal, ele não discerne as coisas do Espírito. Porque ele é carnal. Mas o homem espiritual discerne, e de ninguém de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha, é nesse ponto aqui onde está a revelação para cada um de nós. Ele diz que o homem espiritual tem a mente de Cristo. A mente de Cristo é que tudo vai dar certo. Jesus veio para ser crucificado lá na cruz do Calvário. Ele chega dentro de uma sinagoga, aí abre um livro, e a Bíblia diz que ele lê lá em Isaías, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aí todo mundo já olhou e disse: epa, esse cara aí quer estragar com a nossa religião. Como é que o Espírito do Senhor está sobre ele? Essa palavra aí fala sobre o Messias. Ele está falando isso. E Jesus termina de falar e fecha o livro. E quando termina de falar, ele diz assim: essa palavra hoje se cumpriu em mim. Ele está dizendo que é ele. E empurram ele até o penhasco. Quando chega lá, ele se oculta no meio de todos. E desce e volta. Ele chega diante desse mesmo pessoal, no pátio do templo, e diz que ele era antes de Abraão. O que ele está dizendo? Eu sou Deus. Se eu sou antes de Abraão, então eu sou Deus. E ele diz: você não tem nem 40 anos e está dizendo que você viu Abraão. E ele diz: pois antes que Abraão existisse, eu sou. Ele chama essa atenção. Mas qual era o plano dele? Era chegar até lá no final. E quando alguém falava alguma coisa que era para ele entrar em cilada, ele dizia assim: não chegou ainda a minha hora. A minha hora não chegou ainda. E qual era a hora? Era a hora de remir toda a humanidade, e entre elas está você. Digam glória a Deus. A hora de reunir toda a humanidade. Mas o que é que o inimigo trabalha até hoje, amados? É de roubar toda a palavra que você recebe aí dentro do seu coração. Diga assim: a palavra de Deus, eu vou guardar no profundo do meu coração. Glória a Deus. Lá no profundo o inimigo não consegue entrar e roubar. Em João 10:10, Jesus disse: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Digam glória a Deus. Mas repare que antes de matar e antes de destruir, ele fala que ele veio para roubar. Quando ele rouba, então a palavra não tem efeito aí dentro. Você está ouvindo a palavra de Deus agora, mas se ela não chegar até lá no profundo e você passar a meditar nela, então o inimigo veio e tirou ela, roubou. Eu termino aqui, e quando eu chegar em casa, eu vou pensar em várias coisas, menos em meditar na palavra de Deus. Eu ouvi nessa noite que eu tenho a mente de Cristo. A gente começa assim, só por uma coisa. Eu ouvi nessa noite que eu tenho a mente de Cristo. Então, como é que eu tenho a mente de Cristo? Então, deixa eu pelo menos se lembrar de um versículo de hoje, vai se lembrar. Deixa eu olhar, se eu tenho a mente de Cristo, então está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 16. Eu tenho a mente de Cristo. Capítulo 2, versículo 16. Eu tenho a mente de Cristo. Então, eu vou ver como é que eu tenho a mente de Cristo. Como é que eu tenho a mente de Cristo? É que eu discerno o que é do Senhor, mas por ninguém eu sou discernido. Mulher, né? As amigas, né? Mulher, um dia de domingo, uma hora dessa, a gente está indo para a pizzaria com as nossas coleguinhas e você não vai. Tu é louca. Você vai lá ver um pastor falando lorota, que é assim que eles dizem que nós falamos que é lorota. Mas estamos falando a palavra de Deus. Ele não discerne isso. Mas você está buscando o quê? Preenchimento para a sua alma. Porque vai chegar a hora de escassez nessa terra, onde lá no livro de Amós o profeta diz assim: olha, que nessa terra os homens correrão de um lado para outro, buscando a palavra de Deus, mas não encontrarão. Não é correndo atrás de pão nem de água, mas é correndo atrás da palavra de Deus, mas não vão encontrar. Porque a palavra de Deus vai ser tirada desse lugar. Digam aleluias. E o Senhor deseja que você faça exatamente isso.
Eu quero fechar aqui em Mateus 13, versículo 18, diz assim, olha: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba. Isso, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Olha o que é que ele faz primeiro. Não. Porque se essa semente, que é a palavra de Deus, ela germinar dentro do seu coração, então o que é que vai acontecer? Você vai entender e você vai começar a correr atrás do Senhor. Digam aleluia. Aleluia. Aquele que dá tudo para todos que o buscam. Então caiu a semente, o inimigo vem e vai tentar arrebatar. Mas tem também a semente que caiu em boa terra. Versículo 23 diz assim, olha: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Produz 100, outro 60 e outro 30 por 1. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que é que o Senhor está falando com você hoje. Ele está dizendo que o que você precisa é buscar guardar essa palavra, meditar nela, compreender, porque ele diz que é sobre esses que tem frutos para se mostrar. Jesus fala de um episódio onde ele iria passando e a Bíblia diz que Jesus estava com fome. Em poucos lugares fala que Jesus estava com fome, mas nesse ponto fala que Jesus estava com fome e viu uma figueira e foi até ela, mas não achou senão folhas. Não tinha fruto para pegar nela, só tinha folhas. E o que é que o Senhor fez com ela? Ele amaldiçoou. Porque nós não precisamos só de apresentação, nós precisamos de ter fruto. E o fruto é exatamente quando nós ouvimos a palavra. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra. Ou melhor, é o que em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Compreende. Olha, eu iniciei dizendo, compreende. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando a palavra ouvir, não é só uma vez. É você ouvir e trazer para dentro, sabe? Fazer igual um boi. O que é que boi faz? Boi durante o dia ele fica no pasto ali só comendo, enchendo a barriga, comendo. Quando é durante a noite, ele vai para. Geralmente colocam no curral, quando não colocam, eles têm um lugar deles se deitarem e eles ficam ruminando. Ele tem 2 estômagos. Ele pega aquela comida, vai para outro estômago, vai para a boca, mastiga e vai para o outro estômago. E ali tira todo o nutriente. Assim é que nós precisamos fazer com a palavra de Deus. Ruminar ela, sabe? Trazer de volta aquilo que nós ouvimos e começar a mastigar, dizer assim, puxa vida, isso é que é alimento para a minha alma. E o Senhor está dizendo para você, chegando já final de ano, o Senhor está chamando a sua atenção. Olha, pode ter tudo passado, mas o que eu desejo de você é que você guarde a minha palavra aí dentro. Para que você prospere na vida. Para que nós venhamos prosperar e ter sucesso, digam glória a Deus. Quem quer ter sucesso na vida, digam amém. Então guarde a palavra dentro do seu coração. Se coloque de pé no nome de Jesus. Guarde a palavra dentro do seu coração, sábio e entendido.